Em julho de 1941, no campo de concentração de Auschwitz, após uma fuga de um prisioneiro, o comandante do campo aplicou uma regra de retaliação. 10 homens do mesmo bloco seriam escolhidos ao acaso para morrer de fome na cela de punição. Entre os 10 escolhidos estava um soldado polaco, que eu não vou dizer o nome, não consigo, que começou a chorar e a clamar por sua esposa e filhos ao ouvir o seu nome. Então o padre franciscano, também polaco, Maximilian Kolbe, deu um passo à frente perante o comandante do campo e, quando questionado sobre o que é que queria, Kolbe respondeu: "Quero morrer no lugar dele. Sou um padre católico, velho e sem família." O oficial nazi aceitou a troca. O soldado polaco foi retirado da fila e Kolbe assumiu a sua condenação, morrendo na cela de fome 3 semanas depois. O soldado polaco sobreviveu ao campo de concentração e viveu até 1995, dedicando o restante da sua vida a contar a história do homem que morreu em seu lugar. Queria-vos fazer uma pergunta. Vocês acham que esta história ilustra bem a morte expiatória ou morte de substituição de Jesus? O que é que vocês acham? Porquê? Alguém quer elaborar um bocadinho? Morreu só pela morte física dele. Certo. Mais algum contributo? Não só a vida de Jesus é incomparável à vida desse homem que se entregou, como também o castigo que foi dado a Jesus é incomparavelmente superior ao castigo que foi dado a esse homem. Muito embora ilustre, de alguma forma. Alguém? Não podem acrescentar mais alguma coisa? Aos olhos humanos ele tinha pouco a perder. Todas as respostas estão corretas e todas juntas dão uma noção melhor. Então a resposta que eu diria é sim e não. Sim, porque de alguma forma a atitude daquele padre, aquele homem, de alguma forma ilustra a atitude de Jesus. E de facto houve uma substituição. Ele realmente morreu no lugar do outro. Mas a resposta mais completa é não. Para já, porque em toda a situação. Para já, porque Deus não é como aquele comandante. Aquela era uma morte arbitrária, sem justiça alguma. Ele era um comandante arbitrário e cruel. E Deus é justo e bom. E porque Jesus não é como aquele padre. Aquele padre ofereceu-se porque tinha, digamos assim, de uma maneira simplista, menos valor do que o soldado. Ele não tinha mulher, não tinha filhos, era velho. O soldado tinha ia fazer mais falta, digamos assim. Mas Jesus tinha infinitamente mais valor do que qualquer um dos por quem ele morreu. E porque a cruz não é como aquele campo de concentração. O que se passou naquele campo de concentração não teve nada a ver com justiça. Nem a condenação dos prisioneiros que lá estavam tinha sido justa. Nem o comandante estava a tentar aplicar qualquer tipo de justiça. E nem o padre tentou pagar uma pena que fosse justa. Ele não estava a morrer por algo que fosse justo. A cruz, sim, teve tudo a ver com a aplicação da justiça. E o que vamos ver hoje é que o Gólgota, o sítio, o local onde Jesus foi crucificado, podemos vê-lo como um tribunal, uma sala de tribunal. E a cruz como o banco dos réus. Por isso esse é o título da pregação de hoje, a cruz como o banco dos réus. E isto vem numa sequência que começou na minha última pregação, que o intuito era mostrar como Jesus venceu Satanás e como nós já não temos um acusador perante Deus e temos o que nós temos é um sumo sacerdote, ou seja, não temos o diabo a acusar-nos, temos Jesus a defender-nos. E eu poderia, se fosse hoje, se calhar o título da pregação não tinha sido caso encerrado, como eu dei da outra vez, se calhar tinha dito a cruz como um campo de batalha. Ou seja, foi na cruz que Jesus venceu
essa batalha com Satanás e que derrotou Satanás. E não só a sequência daquilo que eu estou a pregar, que eu vou aproveitar quando for pregação livre, ainda vou, penso eu hoje, não sei se no futuro eu não posso dizer, o meu propósito é no futuro também pregar mais sobre algumas facetas, digamos assim, daquilo que aconteceu na cruz, com a crucificação de Jesus, mas de alguma maneira também é a sequência daquilo que ouvimos pelo menos nas últimas 2 pregações. Samuel há 15 dias pregou sobre aquele episódio lá no deserto, da serpente de bronze. E se fosse eu a pregar, se calhar, seguindo esta linha, eu podia ter pregado sobre a cruz como, se bem que ele usou, né, a farmácia, mas não bem, claro que o caminho foi outro, a cruz como farmácia, a cruz como hospital, porque onde há cura, onde a morte é curada, não é? E há vida. E também, não só a pregação de há 15 dias, mas a pregação de há 8 dias do Rui também, que foi sobre o superior sacrifício de Jesus, também poderia ser, eu se fosse a pregar, iria, e eu espero ainda vir no futuro a debruçar sobre este tópico, podia ser o título A Cruz como Altar, onde foi feito, onde Jesus foi oferecido. Mas hoje eu vou dar seguimento, digamos assim, a esta última pregação que eu dei, e então vamos ver a cruz como banco dos réus. E para isso, nós não vamos estar num texto só, mas vamos começar por abrir Lucas, no capítulo 23. E o objetivo então é nós olharmos para este texto como se nós estivéssemos a olhar para a sala onde está a acontecer um julgamento. Então, Lucas 23, vamos começar no versículo 33 até ao versículo 48. Então, e diz assim a palavra de Deus. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram. E aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando. E também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se é este o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados o escarneciam, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: Este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo. Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que estarás comigo hoje no paraíso. E era quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até à hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se juntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava, batendo nos peitos. Então, como eu disse há pouco, vamos tentar olhar para este texto e usá-lo mais ou menos como guião para o resto da pregação, tentando vê-lo como o sítio onde decorreu um julgamento, uma sala de um julgamento. E nós vamos ter que voltar um pouco, é uma maneira de dizer, vamos ter que voltar atrás para ver o porquê, porque é que este julgamento foi necessário, porque é que este tribunal foi necessário. E vamos ver também o que estava a acontecer no momento, naquela exata hora, e também vamos olhar para o futuro, para o resultado daquele julgamento.
Mas, em primeiro lugar, até para uma questão de contraste, porque é aquilo também que os evangelistas e Lucas aqui também faz, há aqui um contraste entre o tribunal de Deus e o tribunal dos homens. E nós primeiro, antes de chegarmos ao tribunal de Deus, aqui nós vemos o tribunal dos homens. E Jesus, antes do texto que nós lemos agora, já tinha estado em mais do que uma sala de julgamento. Ele tinha estado na casa do sumo sacerdote, perante o Sinédrio, onde ele foi condenado por dizer a verdade. A acusação dele é que ele dizia ser o Filho de Deus. E ele era o Filho de Deus. Ele esteve também perante Herodes, onde foi julgado, e foi julgado por Herodes como desprezível. Herodes julgou que ele era digno de gozo, de escárnio. E por isso é que o vestiu com um manto real e o enviou novamente para Pilatos. E Jesus esteve perante Pilatos, que apesar de o considerar inocente, ele não viu que Jesus tivesse feito alguma coisa que merecesse ser condenado, por interesse político, por uma questão só de interesses, condenou-o na mesma. E Jesus também esteve perante o povo, não propriamente numa sala, mas esteve perante o povo também. Também foi julgado pelo povo, que apesar de não ter nenhum motivo justo, e até pelo contrário, apesar de ter motivos até para pedir a sua libertação, porque Jesus tinha feito só o bem àquele povo considerou-o culpado e gritou: crucifica-o, crucifica-o. No julgamento dos homens, Jesus foi condenado injustamente. E disso dá testemunho um dos próprios ladrões que estava crucificado com Jesus, como nós lemos, que diz que ele não tinha feito mal nenhum. Disso dá testemunho o centurião, e disso até de certa maneira dá o povo que estava lá reunido, que depois sentiu remorsos. Não foi mais que remorsos, porque senão tinham-se voltado para Jesus, tinham querido em Jesus, mas se foram para casa com remorso por causa daquilo que tinha acontecido. E nós podemos ler o versículo 41 só para o ladrão a dizer: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Mas aqui os juízes humanos foram meros figurantes. Estes estão ali, mas não era foi um meio, é uma forma deles porem em relevo aquilo que aconteceu a seguir. O que estava realmente a acontecer era um outro julgamento, e esse sim, decisivo, e com alcance universal, completo, eterno. E nesse julgamento o juiz era o próprio Deus. E por isso nós vamos olhar para o tribunal de Deus. E nós temos que começar por dizer que Jesus não foi achado justo no tribunal de Deus. E foi assim, e por isso é que foi condenado por Deus. Deus condenou e castigou Jesus de maneira justa, de forma justa. Porquê? Então aqui temos que ir um bocadinho atrás, muito atrás. Porque Deus é justo e é bom. Nós estamos a falar do Deus que tinha criado um universo lindo e perfeito. Um Deus que cria o homem à sua imagem e semelhança. Um Deus que cria um paraíso na terra e que coloca lá o homem. Que lhe diz: tu tens todas as árvores que tens aqui à tua frente. Tens todas as árvores que tu quiseres para comer. Podes comer delas todas, menos desta. Ele podia comer de todas. Tinha lá tudo o que ele precisava, além da beleza do sítio, de não haver suor e cardos e espinhos. Eles tinham tudo que eles quisessem para comer. Era um paraíso. E Deus só lhe vedou uma única árvore. Mas o homem não ficou satisfeito com isto. E o homem, encontramos logo ali no início, o homem em dívida. Porquê? Porque em vez de satisfazer com tudo o que Deus lhe tinha dado, com tudo o que estava à sua disposição, o homem achou que lhe faltava alguma coisa. Nós sabemos que foi com a tentação de Satanás, mas o homem achou que lhe faltava alguma coisa. Havia qualquer coisa que Deus lhe estava a sonegar. E quando o homem tentou ganhar mais do que aquilo que Deus lhe tinha dado, o homem pecou. Ele tirou algo que não era seu. Ele tentou roubar Deus.
Não, atenção, não está aqui em causa o fruto em si. Não é qualquer que tenha sido o fruto que lesou Deus. O que está aqui em causa é a desobediência. O homem quis mais alguma coisa e ele roubou Deus. Ele tentou, não que Deus possa ser retirado, mas ele tentou retirar a Deus alguma coisa para ter mais ele, porque ele já achava que Deus estava a esconder, não é? Que Deus estava a ser injusto. E então aquilo que era perfeito, o homem estragou, o homem perverteu. E assim ficou em dívida para com Deus. E a partir daquele momento, o homem foi aumentando sempre a sua dívida. E quando digo homem, quero o homem no sentido geral, do ser humano como um todo, a humanidade, mas cada homem individualmente, homem e mulher, entenda-se. O homem foi sempre aumentando a dívida. Cada dia, cada momento que vivia, a dívida ia crescendo. E para isso, vejamos a descrição que Paulo faz em Romanos. Não desmarquem Lucas, porque nós ainda vamos voltar. Romanos 3, 10 a 18. Em que Paulo aglomera ali várias citações do Velho Testamento entre os Salmos e o livro de Isaías. E Paulo faz esta descrição, faz este resumo, digamos assim, esta síntese com os vários textos que ele cita. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com as suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo dos seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria, e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Esta é a descrição que Paulo faz, citando o Velho Testamento, de todos os homens, sem exceção. Tanto é, se nós tivéssemos dúvidas, ele no versículo 23 do mesmo capítulo, o que é que ele diz? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É interessante aqui, porque o que é que Paulo está aqui a dizer? Destituídos, o que está... a ideia pode ser traduzida por várias palavras no português. Mas a ideia é que todo o ser humano ficou aquém. Ficou incapaz de... E podemos dizer, é a mesma ideia de ficou em dívida também. Porque há alguma coisa que falta. O homem ficou separado, longe, incapaz de suprir, de colmatar aquela distância que ele próprio tinha criado. E mais à frente, Paulo diz a única coisa que o homem ganhou, que é um versículo muito conhecido, 6:23. O salário do pecado é a morte. Esta foi a única coisa que o homem, ao tentar ter mais do que aquilo que tinha, ter mais do que aquilo que Deus lhe tinha dado, a única coisa que o homem ganhou foi a morte. Foi a justa recompensa, o salário, o pagamento da sua desobediência. A justa condenação por tentar roubar Deus, para tirar a Deus para si mesmo, para ter mais, a justa condenação foi a morte. Mas se o homem fez isto, Deus não mudou. Mas Deus, porque é bom, Deus continuou a querer se relacionar com o homem, com aquele homem que Deus tinha criado à sua imagem e semelhança. Mas como um Deus santo e justo, que nós já cantámos hoje também, e nós podíamos citar muitos textos que nos dizem isto. Um Deus, como Abacuque diz, que não suporta o pecado, que não pode contemplar o pecado, ou seja, não há possibilidade de ter comunhão com o pecado. Este Deus que não suporta o pecado, como é que ele pode receber pecadores que estão em dívida para com ele e que não conseguem pagar? Como é que Deus iria solucionar este problema? Desde o início, Deus mostrou que a solução não estava no homem. Nós vimos isto há pouco tempo, quando percorremos o Velho Testamento, Deus mostrou isto de várias maneiras. Logo ali com Adão e Eva, quando Deus, e isto ainda há pouco tempo, já não sei bem em qual das pregações foi referido, que Deus matou animais para vestir Adão e Eva.
Adão e Eva, com os seus esforços, estavam a fazer roupa com folhas de árvores. E Deus mostrou logo ali, a solução não está em vocês. E Deus matou um animal pelo menos um animal para os vestir. E Deus estava a mostrar que a solução não estava no homem. Desde o início, Deus mostrou que era preciso um substituto. Como a solução não estava no homem, teria que ser alguém a trazer a solução. Alguém perfeito, sem mácula, como por exemplo nós vemos nos cordeiros da Páscoa, em que tinha que ser escolhido um cordeiro com um ano sem defeito nenhum, sem mácula. E obviamente o que estava em causa não eram os cordeiros. Deus estava a apontar para aquilo que era necessário para resolver o problema do pecado. Então como é que Deus consegue? Como é que Deus soluciona este problema de ser um Deus santo, que se quer relacionar com pecadores, mas que não suporta, não abdica da sua santidade e que não suporta a comunhão com o pecado? A resposta está no texto, na sequência do texto que nós lemos há pouco em Romanos. Espero que não tenham desmarcado. A partir do versículo 21 até ao 26. Romanos 3, 21 a 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, aqui nós começamos a perceber como é que Deus consegue. Ele quer ser justificador, mas ele não pode deixar de ser justo. Então, é aqui que aparece o substituto. Aquele que permite a Deus ser justo, manter-se justo, e mesmo assim justificar. Justificar, ou seja, tornar justos aqueles que não são. É aqui que reside a justiça de Deus. Não é que ele vai apenas castigar o pecado, ele vai justificar pecadores, mas para isso é preciso que alguém receba a punição. E por isso aparece Jesus, o substituto necessário. E para isso nós vamos, para nos ajudar, mais atrás um pouco a Isaías. Não desmarquem Lucas. Vamos a Isaías 53, um texto muito conhecido. Eu não vou ler o texto todo, só por uma questão também de tempo, mas vou citar alguns versículos. É um texto muito conhecido e que por isso creio que estará na mente de todos. Então nós vemos aqui o substituto necessário. Versículos 9 e 11. O que é que nos diz Isaías 9 e 11? E puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porque nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Só Jesus poderia ser este substituto que era necessário. Porque só ele era justo e perfeito. Ele nunca cometeu injustiça alguma. Nunca ele disse alguma coisa que não fosse verdade. Nunca se achou engano na sua boca. Versículos 4 a 6. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andámos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Só Jesus, por ser o único perfeito, justo, em que nunca tinha havido engano, dolo, nunca tinha havido injustiça, só Ele podia carregar as iniquidades de todos nós que éramos ovelhas desgarradas. Que tínhamos no nosso cadastro aquilo que nós lemos há pouco em Romanos. Que só tínhamos inimizade contra Deus e pecado para apresentarmos. Só Ele, só Jesus não tinha pecado próprio pelo qual pagar. Porque qualquer homem que se tentasse apresentar para salvar outro perante Deus iria ser incapaz, porque teria que pagar pelos seus próprios pecados. E nem esses ele conseguiria pagar. Jesus era o único que podia se apresentar em vez de outros, em lugar de outros, porque ele não tinha pecado próprio pelo qual pagar. E por isso o que nós lemos é que ele foi o substituto necessário, aquele que apareceu, aquele que Deus apresentou para fazer aquilo que era necessário fazer. E por isso nós lemos o que nós já cantámos hoje também no versículo 10. Todavia, ao Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Por isso agradou ao Pai moê-lo. Não por um prazer sádico e injusto. Aqui, quando nós lemos, obviamente, nós podemos ser induzidos a pensar que houve aqui da parte do Pai algum estranho sentimento de prazer ao ver Jesus sofrer, ao ver o seu próprio filho sofrer. Não é isto que o texto está a dizer. O que o texto está a falar é deste substituto necessário. Deste que era necessário apresentar-se para sofrer, para pagar em lugar das ovelhas desgarradas. E porquê que agradou ao Pai? Porquê que o Pai teve prazer em moer Jesus? Vou dar um exemplo que não sei se talvez os homens se identifiquem mais com isso, mas obviamente eu não tenho prazer no sofrimento dos meus filhos. Mas se eu, pensando no Isaac, que é o mais velho, mas se eu vir o Isaac a assumir até um sacrifício individual para ajudar alguém ou para retificar uma coisa que ele fez mal, e isso implica até sofrimento com ele, eu vou ficar contente com isso. Porque eu vou ficar satisfeito de o ver a assumir uma ação difícil, mas justa, mesmo que isso implique sofrimento para ele. Então, se isso é assim com um pai humano, muito mais para Deus. O Pai não ficou agradado pelo ato em si de se fazer sofrer, pelo sofrimento em si, no sentido de infligir sofrimento. Deus ficou agradado ao ver que Jesus estava a cumprir. Era Ele que tornava possível Deus continuar a ser justo e mesmo assim, e ao mesmo tempo, justificar pecadores. E foi este o prazer que o Pai sentiu porque, ao sacrificar o seu filho, ao moer o seu filho, porque Ele estava a tornar possível, era Ele o único que poderia tornar possível isso mesmo. E isto leva-nos a outro ponto. É que Jesus não era só o substituto necessário, o único que poderia ocupar aquele lugar. Ele era também o único que era substituto necessário, mas voluntário. E a condenação de Jesus é justa porque Ele se ofereceu de forma voluntária. Porque se Deus chegasse, porque o próprio Deus diz isto, Deus diz que Deus disse ao povo de Israel que ninguém pagava pelos pecados dos outros. Deus não iria castigar um pai pelo pecado de um filho e vice-versa. Então, se Deus pegasse em Jesus, como se isto, obviamente isto é só para entender, porque isto é um se que não é possível. Porque não há divisão em Deus, Jesus é Deus, não quero deixar confusão. Isto é apenas um exercício para nós percebermos o que está aqui em causa. Se o Pai obrigasse, coagisse de alguma forma, isso seria injusto. Mas o que nós lemos neste mesmo texto de Isaías é que foi o próprio Senhor Jesus. Ele não só era o substituto necessário, ele era também o substituto voluntário. Ele ofereceu-se. Versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Não foi só o Pai que
que o moeu. Foi ele que assumiu, ele tomou. Isto é da ideia de alguém que pega numa coisa e mete em cima, recebe. Ele tomou, versículo 10. Porquanto, nós lemos, todavia o Senhor agradou-me ele, fazendo-o enfermar, mas quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Jesus pôs-se no lugar que era necessário. Ele assumiu o lugar voluntariamente. Não lhe foi imposto pelo Pai, foi de comum acordo com o Pai. Versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E versículo 12. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá a ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ofereceu-se. E por isso também entendemos melhor aquilo que também Isaías diz, né? Quando Deus olha, nós não vamos ler este texto, mas estava um bocadinho mais à frente no capítulo 59, que diz que Deus olhou, também numa linguagem poética, Deus olhou para o mundo, olhou para os homens e não encontrou um que pudesse servir de mediador, um que pudesse apresentar-se como substituto, um que pudesse chegar-se à frente e dizer, não, eu vou pagar pelo pecado dos meus companheiros. Deus não encontrou um. Porquê? Porque todos se extraviaram, porque todos se desviaram. Então o que é que diz Isaías no capítulo 59? Ou melhor, o que é que diz Deus em Isaías 59? Então, o meu próprio braço me trouxe a salvação. É o próprio Deus que desce, que vem. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Deus, ofereceu-se para assumir, para substituir, para tomar o lugar dos pecadores. E então, voltamos a Lucas. E o que é que nós vemos ali no Gólgota? Versículo 44, Lucas 23, 44. O que é que nós vemos no Gólgota a acontecer? O versículo 44 diz, e era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona. Até este momento nós vemos muitas interações entre Jesus e quem estava à volta. Vemos Jesus até a dizer, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas aqui, de uma forma vívida, nós somos confrontados com um julgamento. É Jesus a ser julgado e condenado pelo Pai. É Jesus ser sentado no banco dos réus. É Jesus serem-lhe imputados todos os pecados do seu povo. É Jesus ouvir e assumir a culpa por cada um deles. E é este um dos objetivos de nós estarmos a pensar neste tópico em particular. Porque às vezes nós, e naturalmente, referimos de uma forma mais genérica a morte de Jesus, a salvação, o perdão. Mas isso foi algo que foi feito de uma forma concreta e que teve pressupostos concretos e ações concretas e efeitos concretos. E Jesus, ao ser sentado nos bancos dos réus, ele não foi só lavrado uma autoacusação genérico. Foram-lhe imputados todos os pecados do seu povo. Todos. E Jesus, isto obviamente, nós não sabemos o que é que aconteceu. Eu não quero que o sentido não é nós especularmos, pensarmos como é que as coisas aconteceram, porque como nós também já cantámos hoje, isto vai muito além da nossa compreensão. Nós não conseguimos entender. Lutero, conta-se, foi o próprio que relatou, que a certa altura quis entender Deus meu, porque me desamparaste. O próprio Deus a desamparar o próprio Deus. E ele teve a orar durante algum tempo. E ele desistiu. Ele ficou, quem pode entender isto? Ou seja, há coisas que são paradoxos no sentido que nós não conseguimos entender. E um dia, se Deus quiser, nós vamos então entender. Então o sentido não é nós estarmos aqui a especular sobre o que é que aconteceu entre o Pai e Jesus, se foi... Sabiam? Não é nesse sentido. O sentido é nós percebermos que naquele momento Jesus estava a ser confrontado com pecados reais, com o teu pecado, com o meu pecado,
com aqueles pecados específicos que nós cometemos dia após dia. Não é um pecado genérico. Não é o conceito do pecado. É sobre a mentira. É sobre o roubo. É sobre os maus pensamentos. É sobre tudo aquilo que nós nos podemos lembrar que em cada dia e durante todos os dias da nossa vida nós fazemos. Jesus estava a ser confrontado, não só a ser confrontado, estava sentado no banco dos réus, a serem imputados esses pecados e a assumir a culpa. E Jesus estava a assumir a culpa por cada um deles. E as trevas que escureceram a terra durante 3 horas, eu creio que não é tanto um sinal para nós vermos a gravidade do que estava a acontecer, que também é uma forma de nós sermos, da nossa mente ser desperta para a gravidade, para aquilo que estava a acontecer, de tal maneira que a terra escureceu. E não estamos a falar de um eclipse do Sol, porque escureceu durante 3 horas. Não sabemos como, mas não foi um eclipse. Porque para isso os astros tinham que ter parado, a Lua tinha que ter ficado no mesmo sítio. O que estamos aqui a falar é uma coisa que vai além. Não foi, Deus já utiliza também esses movimentos, mas aqui estamos a falar de uma escuridão total durante 3 horas. Não foi um eclipse. E por isso é um sinal para nós prestarmos atenção, mas é mais uma consequência. A escuridão durante aquelas 3 horas é mais uma consequência. Se não pensemos, aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas e que todas as coisas são sustentadas, estava naquela hora a carregar as iniquidades das suas ovelhas desgarradas. O que nós vemos é que todo o universo ficou transtornado. Houve uma consequência prática naquela hora, porque o que estava a acontecer ultrapassava tudo aquilo que nós podemos entender do que é normal do dia a dia. Mas o que é interessante também é que, ao mesmo tempo que todo o universo estava a ser transtornado, e a Terra de uma maneira particular, ao mesmo tempo o que a Bíblia nos ensina é que Jesus, naquela hora, estava a pôr em ordem todas as coisas. Não é hoje o sentido, mas nós lemos mais contexto que em Jesus Deus estava a congregar, a pôr em ordem todas as coisas. Exatamente no momento em que nós vemos o universo e a Terra a ser transtornado. E qual foi a consequência? Colossenses 2, 13 e 14. O que é que resultou deste julgamento, deste assumir de culpa, deste assumir da condenação? 2:13. Hoje o objetivo não é nós meditarmos sobre a atitude, se bem que também obviamente era impossível não o fazermos, mas não é tanto nós pensarmos sobre a atitude de Jesus, ou apenas em todas as dimensões da atitude de Jesus, é pensarmos sobre este julgamento que estava ali a decorrer. Colossenses 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo arriscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A dívida foi paga, foi cravada, não existe. Isto não foi uma absolvição. Nós não fomos absolvidos dos nossos pecados. Nós não fomos perdoados simplesmente da dívida, no sentido de Deus dizer, ok, vocês devem-me, mas olha, não vos vou cobrar. Não foi isso que aconteceu. A dívida foi paga. A dívida deixou de existir para nós porque ela foi paga por Jesus. Por isso, não se trata de uma absolvição. Por isso foi uma substituição. Alguém pagou. Jesus pagou. E por isso a dívida está completamente paga. As passadas, a nossa dívida passada, a nossa dívida presente, no imediato, sempre e a nossa dívida futura. Aqueles que estão incluídos no seu povo, aqueles que fazem parte do seu povo, as suas ovelhas resgatadas, podem confiar que a dívida está completamente paga. Concluindo, se quiserem abrir Lucas outra vez, não vamos ler propriamente, mas se quiserem pôr os olhos, porque vamos voltar ao Gólgota.
Aqueles 3 homens ali estavam no tribunal de Deus. Jesus e os 2 ladrões que estavam crucificados com ele ali naquele monte. E é interessante que os 2 eram ladrões. Os 2 estavam a ser condenados por terem roubado, por atentarem contra a propriedade de outros. Assim como nós, que tentámos roubar e que tentamos roubar Deus, que não conseguimos, mas nós tentamos roubar a Deus da sua glória, da sua justiça, da sua lei, daquilo que é de seu por direito, nós tentamos roubar. E aqueles homens estavam ali condenados, não só porque eram ladrões no sentido de pequeno furto, eram ladrões que roubavam e atentavam até contra a vida das pessoas. E eles estavam ali condenados por terem tirado coisas que não eram deles. Mas há diferença entre eles, entre estes 3 homens que estavam ali. Em primeiro lugar, temos o ladrão impenitente. Ele mesmo com Jesus ao seu lado, ouvindo e vendo tudo o que se tinha passado, ele preferiu apresentar-se perante Deus em nome próprio. Perante o tribunal dos homens, ele recebeu a justa morte física. Mas perante o tribunal de Deus, ele recebeu a justa morte eterna. Uma existência separada de Deus e debaixo da sua ira. Até pagar uma dívida que é infinita. É por isso que o castigo é infinito. Como é que se paga uma dívida infinita? Paga-se para sempre. E este homem preferiu, ele optou por manter-se longe de Jesus, contra Jesus. Ele apresentava-se ali, naquele momento, perante Deus, ele apresentava-se em nome próprio. E por isso recebeu a sua condenação. Mas tínhamos também o ladrão arrependido, não o bom ladrão, porque ele não tinha nada de bom, mas o ladrão arrependido, que, se formos para os outros evangelhos, para Mateus, se não me engano agora, de memória, também blasfemou. Os 2 começaram blasfemando, escarnecendo Jesus, fazendo o mesmo que todos estavam a fazer. Salva-te a ti mesmo e a nós, se és o Cristo. Mas ele a tempo reconheceu que ao seu lado não estava um pecador como ele. Ao seu lado estava alguém totalmente justo. Ao seu lado estava o próprio Deus. Ao seu lado estava quem o podia salvar. Então, semelhantemente àqueles que no deserto olharam para a serpente, ele olhou para Jesus com fé. E naquela hora nós lemos: Jesus, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E nós só nesta frase nós víamos que a sua compreensão ia bastante longe nas frases que ele diz, mas também não é hoje o caminho. Mas ele olhou para Jesus com fé. E naquela hora ele passou da sua cruz para a cruz de Jesus. Não à frente, não assumindo ele o lugar de Jesus, mas Jesus no lugar dele. Ele deixou a sua cruz, porque no tribunal dos homens ele recebeu também, assim como o outro, ele recebeu a justa condenação, a morte física. Ele, no tribunal dos homens, ele foi condenado na sua cruz e morreu nela. Mas no tribunal de Deus, ele recebeu o justo perdão. Não foi um favor que Deus lhe fez. Neste sentido, não foi uma absolvição. Ele recebeu o justo perdão e a vida eterna, a vida de Jesus, porque Jesus tinha assumido a culpa dele. Então, nesse sentido, ele passou da sua cruz para a cruz de Jesus. E em terceiro lugar estava ali Jesus, que no tribunal dos homens recebeu a condenação injusta, porque não tinha feito nada de mal, mas que no tribunal de Deus recebeu a justa condenação. Não pelos seus pecados, mas pelos pecados das suas ovelhas. Pelos pecados de todos aqueles que creem nele. Mas foi assim, desta forma, que ele pagou a dívida e que salvou todo aquele que nele crê. E por isso, a pergunta final para cada um de nós é simples, no sentido que é direta. Não é simples no seu alcance, mas é simples porque é direta. A pergunta é: em que cruz tu estás? Tu ainda te mantens na cruz do ladrão impenitente, ou seja, na tua cruz. Tu ainda estás a apresentar-te diante de Deus em nome próprio. Tu ainda achas que podes ficar perante Deus
e ter alguma coisa que regatear, alguma coisa que apresentar, alguma coisa para que obrigue Deus a perdoar-te? Tu ainda achas que vais subsistir? Vais ter um fim diferente daquele homem? Eu espero que não. Eu espero que tu percebas que se tu ainda estás aí, estás num lugar perigoso, porque a qualquer momento passas da morte física para a morte eterna, que não terá volta. Assim como o ladrão arrependido, ainda há tempo. Eu espero que, se não estás, que venhas a estar na cruz do ladrão arrependido. Aquele que reconheceu que não se podia apresentar em nome próprio. Aquele que sabia que a condenação dele era justa, mas que também sabia que estava ao lado dele quem o podia salvar. Aquele a quem ele recorreu com fé. E que disse: Senhor, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Porque se tu estiveres na cruz do ladrão arrependido, nesse sentido, já não estás nessa cruz. Tu já passaste para a cruz de Jesus, tu já foste crucificado com Ele. Ele sofreu, ele assumiu o teu lugar, por isso tu, nesse sentido, estás atrás dele, também foste crucificado. Não suportaste tu, porque Ele suportou em teu lugar, mas tu foste crucificado com Ele. E já seria suficiente só para a nossa alegria, nós podemos meditar. Jesus pagou a minha dívida, ele satisfez a justiça do Pai. Mas, obviamente, Deus também quer que isto tenha implicações na nossa vida. E por isso, Paulo aos Romanos diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Obviamente isto tem um alcance à frente, mas o sentido, e nós podíamos ler muitos outros textos, o sentido é que nós, tendo consciência daquilo que foi feito por Jesus em nosso lugar, a nosso favor, nós somos chamados, não a termos aquilo que por exemplo, que é muito interessante, que o pastor John Piper fala da ética do devedor, não como se nós agora, que fomos salvos, possamos pagar, retribuir, no sentido de dar alguma coisa que compense Jesus por aquilo que Ele fez. Não é nesse sentido. Nós não temos nenhuma dívida a pagar, porque ela foi paga. Mas como já também falámos e como já cantámos, como adoração. Se nós já morremos, se isto é uma verdade, então que vida é que nós devemos ter? Que atitude nós devemos demonstrar no nosso dia-a-dia? Que lembrança do sacrifício de Jesus e da sua implicação deve estar na nossa mente dia após dia. Porque se nós já morremos com Ele, nós agora vivemos com Ele. E que nós possamos chegar a exclamar como Paulo, que já não vivo eu, mas Cristo em mim. Porque, de facto, Jesus assumiu o nosso lugar para que nós pudéssemos viver uma vida diferente, uma vida de satisfação nele, uma vida de obediência, uma vida de gratidão, de adoração. Não porque nós possamos acrescentar alguma coisa a Deus, mas por sermos gratos por aquilo que Deus já fez, pela dívida que era nossa e que foi paga. E é que nós não recebemos só o perdão da nossa dívida. Nossa dívida, nós ainda recebemos, Deus ainda nos dá a herança. Deus, também como Samuel orou, Deus dá muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus não só nos retira a dívida, como Ele ainda nos acrescenta, ainda nos dá uma herança. Que nós possamos ser gratos e dia a dia nós lembrarmos, porque no nosso dia a dia nós somos propensos a esquecer estas verdades. Nós ouvimos tantas vezes e lemos e cantamos, mas tantas vezes também vivemos como se isto não fosse uma realidade. Que Deus nos ajude a realmente sermos gratos e a adorá-lo por esta dívida paga, por este substituto, por este tribunal em que nós fomos considerados inocentes, porque Jesus assumiu a nossa culpa. Vamos ficar de pé.